Lucas Saldanha, designer e arquitetura. Ajude o canal a crescer e a melhorar sua qualidade. Doe um Pix de qualquer valor nesse e-mail que está aqui na tela. Desde já, muito obrigado. Vamos pro vídeo. Professor, então, estreia domingo. Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre essa questão do adversário. É um adversário que caiu, entre aspas, de paraquedas na competição. O Flamengo de Arco Verde teve 10 dias aí para montar um elenco, para contratar, para enfrentar o Náutico. O quanto que isso, para o Náutico, pesa ou acaba tirando um pouco esse peso de uma estreia, de um adversário desconhecido, que teoricamente não irá, oferecer tanta pressão ao Timbu? Nós temos que tomar um cuidado muito grande pelo fato de ser estreia. O primeiro jogo ele é sempre uma surpresa, principalmente em relação aos adversários, que a gente tem poucas informações. Não é só o Náutico, mas todos, né? Primeira rodada você ainda encontra adversários em formação, como você falou. Nós temos que tomar cuidado também pela ansiedade, né? Para que isso seja uma coisa positiva e não se torne algo um dificultador a mais. A gente tem um campeonato inteiro pela frente, estamos ainda com alguns jogadores que não estão à disposição no quesito físico para que possam pelo menos estar junto com o grupo nessa partida. E eu costumo falar para os atletas que a concentração nossa, o sacrifício nosso em relação à parte física, ele tem que ser maior, porque quando se trata de estreia, tudo pode acontecer. E a gente espera que a gente possa controlar tudo aquilo que tiver a nosso alcance para fazer uma grande partida, buscar a vitória dentro da nossa casa, mas sabendo que do outro lado tem um adversário, independente do tempo de formação. Jogar contra o Náutico sempre é uma motivação a mais para qualquer adversário, e a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, né? Saber das nossas condições, mas saber também que do outro lado tem um adversário que vai buscar os 3 pontos. Alan, boa tarde, boa sorte na sua estreia. O que é que vem de diferente do Náutico que enfrentou o Campinense naquele jogo treino e para o Náutico que vai entrar em campo domingo? Você viu muitos pontos a corrigir ao longo dessa semana? Vai poder contar com todas essas peças que estavam no jogo treino passado? Boa tarde. Os pontos a corrigir eles vão ser sempre renovados, né? Em relação ao último jogo, em relação ao próximo jogo, a gente precisa estar sempre num estado de evolução até o final da competição. Isso é uma coisa que eu venho passando para os atletas. A gente espera que a evolução física, tática, técnica, ela acompanhe a cada dia de treinamento nosso. E entra também um outro quesito que é muito mais difícil de se treinar, que é a questão emocional, a questão psicológica, né? Você fazer um jogo treino, você treinar aqui sem ter aquele apelo da torcida, sem ter aquele clima de jogo, é diferente. E a gente precisa ter uma adaptação o mais rápido possível, porque a gente sabe e espera que o nosso torcedor nos apoie, que o nosso estádio esteja lotado, esteja cheio. E como eu falei, estreia, a expectativa é sempre muito grande, né? Ela é muito mais mental do que propriamente outra coisa. Óbvio que a gente vem trabalhando e procurando corrigir algumas coisas que a gente fez e deixou de fazer, principalmente no último jogo treino contra a Campinense, mas ainda estamos em estado de evolução e vamos procurar ter esse estado de evolução até o final. Mas a gente espera sim fazer um grande jogo, buscar nossa vitória, sabendo que tem o campeonato todo pela frente aí, que a gente briga pelas melhores posições, por tudo aquilo que tiver a nosso alcance. E como eu falei desde a minha apresentação, cada jogo para nós a gente tem que encarar como uma decisão. O que o campeonato vai nos oferecer vai depender daquilo que a gente render jogo a jogo. Boa tarde, Alan. Duas questões assim, mais específicas. A primeira, se você já vai poder contar com o Bárcia e o Paulo Sérgio, né, que foram os 2 últimos a se apresentarem. Eles ainda não saíram no bid, mas ainda tem tempo, e queria saber mais um pouco também da questão da parte física. E a outra, claro que isso aí pode ser um mistério, mas se a escalação que iniciou contra o Campinense tende a ser a base para o jogo contra o Flamengo, né? Porque se a gente for pegar assim, duas escalações nos amistosos foram semelhantes, uma dúvida ali no meio campo, Igor Pereira, Lohan, Marco Júnior, Marco Antônio, enfim. Queria que você falasse também dessas dúvidas pontuais. Boa tarde. Ainda existe essa questão do bid.
Nós temos, além dessa questão, a situação de jogadores, de atletas que chegaram depois da pré-temporada, numa situação já um pouco mais distante daqueles atletas que iniciaram, né, desde o dia 11 o trabalho com a gente. A gente vai procurar colocar em campo jogadores que tenham uma condição física melhor, que venham tendo uma sequência de treinos maiores até do que aqueles que chegaram depois, até para a gente não correr risco de lesão, não correr risco de perder um jogador para o resto da competição. O que eu posso falar é que a gente vai procurar colocar o que tem de melhor à disposição. De repente não vamos ter ainda 100% do nosso elenco nessa condição, mas a gente espera que o mais breve possível a gente possa contar com todos os atletas, né? Eu cito aí, o último exemplo é o Robson, né? Chegado do zagueiro, que veio de Portugal, a gente já conhecia ele do Santos e está numa sequência de treinamentos, de adaptação. É um atleta que vinha jogando, né, e vinha sendo relacionado no clube que ele estava lá em Portugal, mas existe todo um processo para que a gente não queime etapas e principalmente dê confiança e entendimento a todos os atletas para poderem desempenhar o futebol da melhor maneira possível dentro daquilo que a gente entende que seja o melhor para a nossa equipe. Então a gente vai procurar ajustar algumas coisas, como todo treinador fala, e também eu acho que vale a pena valorizar, existem algumas dúvidas, pequenas dúvidas, né, para criar aquela expectativa também para o adversário, que nunca facilita a escalação para nós, e a gente segue dentro de um padrão, de uma tomada de decisão em cima daquilo que a gente vê no dia a dia, mas nesse começo priorizando realmente essa questão física, essa questão de atletas aí que estejam numa condição melhor e principalmente corram o menos risco possível de uma lesão para o decorrer das outras competições. O Alan, véspera de estreia, o quanto que o Alan Al está satisfeito com esse Náutico, o quanto que já tem de identidade do treinador, e se estrear em casa já é um ponto muito positivo para o Náutico, tirando de lá da questão do desgaste, de viagem, enfim, não falando dessa parte, mas sim de ter o apoio do torcedor, essa torcida que quase 5 meses depois vai ter esse reencontro, né? Em termos de dia a dia, eu estou 100% satisfeito naquilo que os atletas vêm entregando, no comprometimento, na questão profissional, de horário, de entrega em treino, de entendimento do que é o Náutico, né, da responsabilidade que a gente tem, até porque, como você falou, a expectativa ela é muito grande, né, é muito tempo, uma equipe tão grande quanto o Náutico, muito tempo está sem atuar, então até agora a gente está muito satisfeito, só que essa satisfação a gente espera que seja também durante os jogos, né? É óbvio que durante os jogos existem situações que a gente vai precisar evoluir, vai precisar melhorar, mas até agora eu estou muito satisfeito com o grupo, estou muito satisfeito com o ambiente que a gente vem criando e a gente espera converter todo esse trabalho que a gente vem tendo até agora em resultado, que é o que interessa para nós, é o que interessa para o torcedor e é o que interessa para o Náutico, para poder vislumbrar conquistas, para poder vislumbrar alcance de objetivo, que é fundamental para todos nós. Então, até agora eu digo que eu estou 100% satisfeito em relação àquilo que a gente vem fazendo nos treinamentos. O que a gente espera é poder converter em resultado, poder converter em atuação durante os jogos, tudo isso que a gente vem fazendo no dia a dia. A estreia em casa eu acho sempre positiva, né? Principalmente quando se trata de um tempo muito longo, muito grande, do torcedor estar longe da gente, né? Tem jogadores que de repente não enfrentaram o Náutico aqui ou não trabalharam como a gente já trabalhou em alguns momentos, e a gente sabe que o peso da nossa casa é muito grande e tem que ser muito grande. O torcedor, ele com certeza, como sempre foi, vai ser um 12º jogador a nosso favor. A gente espera que essa ansiedade do torcedor, tanto quanto a nossa, ela seja equilibrada, porque começo de temporada, erros vão acontecer, a gente não vai de repente conseguir executar 100% aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, mas a evolução ela vai acontecendo durante os jogos, né? É o famoso ritmo de jogo para todos. É para o torcedor, é para o jogador, é para a comissão técnica, é para a diretoria, é para todos. E agora começa uma sequência praticamente de jogo a cada 3 dias. Então a gente vai precisar contar muito com o nosso grupo, vai ser muito difícil a gente repetir escalações durante todo o campeonato, seja o estadual, seja a Copa do Nordeste, e isso é uma coisa que a gente vem valorizando
e colocando na cabeça do atleta que de repente aquele atleta que não inicia a competição vai ser o atleta que vai, e a gente espera isso que aconteça, vai ser o atleta que vai disputar uma final de campeonato. Então o grupo nesse momento ele vai ser muito importante, e essa readaptação aí perante a nossa torcida, perante o dia a dia de jogo, a concentração, ela vai acontecendo o mais rápido possível, e a gente espera já no próximo jogo conseguir o resultado e ter uma boa atuação. Alan, seria comum se estivéssemos na metade do campeonato você treinar uma semana em função do seu adversário. Mas como a Lilian falou agora há pouco, o Flamengo foi montado em 10 dias. E mesmo que sua análise de desempenho, sua equipe tivesse informações, são informações mínimas. Qual o grau de dificuldade que tem para você num jogo como esse, já que você está treinando em função de um adversário que é pouco conhecido? Sim, é difícil, né? E eu cito assim, não só em relação ao Flamengo, mesmo se a gente estreasse em relação ao nosso principal concorrente, um dos principais concorrentes, né? Fosse o Sport, ou Santa Cruz, ou o Retrô, ou seja lá quem fosse, a gente ia ter também poucas informações em relação à questão de jogos oficiais. É um início de temporada para todos. Você tira uma informação aqui, outra ali em relação a amistosos, a jogos treinos, mas não é a mesma coisa quando inicia a competição. Então essa dificuldade ela é grande. Nós temos nesse momento que focar, talvez nas primeiras rodadas, muito mais em nós do que propriamente em questões do adversário. Eu procuro sempre equilibrar as duas coisas, né? Você saber o que você pode fazer, mas você também procurar evitar dar uma margem maior para o adversário em cima daquilo que ele tem de melhor. E nesse começo de competição, nessas primeiras 3 rodadas praticamente, ainda está todo mundo tateando todo mundo, né? A questão individual, a questão do nosso time e também dos adversários. Mas isso, se fosse uma sequência, né, de jogos, como você bem falou, seria muito mais fácil você passar informações para o jogador, para o atleta, para a gente poder desempenhar. Mas é aquilo que eu falei, nós temos que nos superar, temos que ter uma resiliência muito grande, uma força mental muito grande, que começo de competição ela é difícil para todo mundo, e a gente sabe que tem condições plenas aí de superar todas essas adversidades e conseguir os resultados, que é o que nos interessa. Ô Alan, saindo um pouquinho assim do jogo de domingo, queria abordar uma coisa contigo que com relação à Copa São Paulo, né? O Náutico ganhou ontem e avançou, vai enfrentar o Flamengo, que naturalmente é um adversário muito difícil. E eu queria saber como é que está sendo esse processo de avaliação, falando assim especificamente de 2 jogadores que trabalharam contigo nesse período de pré-temporada antes de viajar, que são o volante Samuel, né, e o Ossan, né, agora, e o atacante Talicinho, que fez os 2 gols ontem. Como é que tu está avaliando esses jogadores e também projetando essa integração deles quando voltarem? A gente vem acompanhando, né, a base, o Sub-20 especificamente, desde a Copa Lagoas, né, se não me engano, que tiveram alguns jogos aqui no nosso CT. A gente vem buscando informações internamente de profissionais que trabalharam mais tempo com esses atletas, e a gente vem acompanhando a Taça São Paulo, vem procurando ver os jogos. Eu pedi para o departamento de análise gravar todos os jogos para a gente poder ter a possibilidade de ver e rever algumas partidas, e a gente vai procurar oportunizar sim o máximo possível que esses atletas possam compor o nosso elenco. O nosso elenco é um elenco enxuto justamente para isso, para poder ter um aproveitamento de atletas da base, mas como eu falei desde o começo, o importante é a qualidade, né? Não vamos bater na tecla de idade ou coisa parecida. O importante é o que eles vêm fazendo, e vêm fazendo com qualidade lá na Copa São Paulo. A gente está na torcida aqui, a gente acompanha. Muitos jogos são nos horários dos nossos treinos, mas depois a gente já procura ter informação, visualizar, procurar ter o máximo possível de subterfúgio para a gente poder escolher e oportunizar esses atletas aí para estarem no nosso elenco. Mas independente de resultado ou qualquer coisa na Copa São Paulo, esses atletas sim vão ter aí um período com a gente, e aí vai depender exclusivamente deles de aproveitarem a oportunidade. Beleza?